Bom dia para quem está chegando. Vamos dar um tempinho para que o pessoal possa entrar e acompanhar, ok? Gildo, você vai assistir a minha aula também? Vocês estão me escutando direito? O áudio não tá bom, Clara? Tá dando para escutar agora? Melhorou o áudio? Vamos ver aí se chega mais gente pra gente começar, dar um tempinho. Tá? Vai, Matheus. Não aí no story, porque eu não gosto muito não, mas eu mando pra vocês. Segundo B, aula do primeiro ano. Tuane, sei que é você. Vai assistir, Tuane, a aula? Eu mando pra vocês, Biel. Eu mando no grupo de vocês. Eu só não vou deixar no meu story porque eu não gosto, tá? Ó, durante a live, algumas pessoas podem entrar, interagir, tá certo? Podem entrar ao vivo comigo para responder algumas perguntinhas que eu vou fazer durante a explicação, certo? A gente vai começar hoje um conteúdo novo, que é a cinemática. A gente já falou um pouquinho, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre a cinemática no começo do ano. Jaque! Bora, Jaque, assistir a aula. Então, ó, até a professora Jaque, tá, gente? Que tá aí, ó, ligadinha. Eu não sei, minha gente, como é que faz pra privatizar a live. Eu gostaria muito de saber, porque facilitaria muito, porque eu não gosto muito de estar em exposição assim, de estar gravando live, mas infelizmente pelo Instagram não sei mexer. Caso alguém de vocês saiba, depois dá um toque aí pra mim, pra saber como é que faz, ok? Ó, pra não demorar muito, vamos começar. Então, como eu tava dizendo, durante a live, algumas pessoas, tá, vão poder entrar comigo. Bora, Anne, vão poder entrar comigo para estar respondendo alguns exemplos que eu vou estar dando, aí vocês vão interagindo, ok? Então, deixa eu só mudar a tela aqui pra gente iniciar. Ó, o nosso assunto de hoje a gente vai introduzir a cinemática, ok? Tá dando pra escutar direitinho todo mundo? Então, ó, o que é a cinemática? A gente já viu, né? Quando a gente começou a estudar o início da física, a gente já viu que a cinemática é a parte da física, né, que vai estudar os movimentos sem se preocupar com a causa que esse movimento acontece, ok? Então, vamos lá. Então, no início, aqui no primeiro slide, depois eu vou estar disponibilizando para vocês também esse slide, tá? É só conceituando o que é a cinemática. Como eu já falei, é a parte da física que estuda os movimentos, sem se preocupar com as causas que deram origem ou interferem no movimento,
tá? Então a cinemática ela não se preocupa de saber o porquê, né? Que um determinado objeto ele fez um determinado movimento, ou porque a pessoa empurrou a outra e foi com um distanciamento maior ou menor. Então não se preocupa com isso aí, apenas estuda o movimento, ok? Então vamos passar. Para começar aí a estudar a cinemática, a gente vai conceituar o que é o ponto material, que também pode ser chamado de partícula, tá? E um corpo extenso, tá? O ponto material é um objeto, tá? Onde as suas dimensões, ou seja, o seu tamanho, tá? São desprezíveis quando comparado com o que está ao seu entorno. Então, como por exemplo, tem uma imagem aí, né? Vale, Juan, vale ponto, viu? Se tu não assistir até o fim, vai perder 10 pontos. Então, tu já vai estar lá, ó, com um déficit muito grande, tá certo? Ó, então a gente tem uma imagem aí que é uma pista e um carro na pista. Então, a distância que esse carro vai percorrer na pista, o tamanho dele, o tamanho do carro, não vai interferir em nada. Então, se o tamanho do carro ele é desprezível para a pista, porque qualquer carro ele pode circular na pista, então a gente chama aí de ponto material. Esse carro ele vai ser considerado um ponto material ou uma partícula, tá? Agora, como também a gente pode dar outro exemplo de ponto material, um navio no oceano. Tá? Qualquer navio ele cabe no oceano. Então, se qualquer um navio cabe no oceano, o tamanho desse navio ele é desprezível. Independente se ele é um navio pequeno, se ele é um navio grande, ele sempre vai caber no oceano. Então, se o tamanho dele é desprezível, esse navio ele é considerado um ponto material ou uma partícula. E um corpo extenso? O corpo extenso, ele é o contrário do ponto material, tá? Já o corpo extenso, o seu tamanho, ele não é desprezível. É necessário que tenha, que saiba o tamanho para que a gente possa conceituar se vai caber em um determinado lugar ou não. Como, por exemplo, uma pessoa que vai fazer tem uma garagem em casa para colocar um carro, tá? Um carro pequeno. E daí decide comprar uma Kombi. Então, essa pessoa, antes de comprar a Kombi, ela vai ter que analisar se a garagem que ela tem em casa vai caber essa Kombi ou não. Então, se o tamanho ele é essencial, se eu não posso desprezar o tamanho, eu digo que esse objeto ele é um corpo extenso, ok? Agora me digam, deu para entender aí a diferenciação entre ponto material e corpo extenso? Vou dar uma pausazinha aqui para escutar, para ver vocês aí. Vão dizendo aí se vocês entenderam ou não, tá? Vamos lá? Tô esperando. Todo mundo entendeu a diferença entre um corpo extenso e uma partícula, e um ponto material ou partícula? Micaele, não. Sim. Alguém quer entrar comigo aqui para explicar com as suas palavras o que foi que eu disse? Vamos lá, quem se habilita? Quem se habilita a entrar comigo aqui para dizer o que é? Diga lá, Samuel. Alguém? Ó, eu vou passar aqui para alguns exemplos. E Eduardo vai entrar? Então manda aí, Eduardo. Eu não sei como é que coloca isso, não.
Vamos ver aqui alguns exemplos, certo? Ó, eu tenho aqui alguns exemplos. O navio, a primeira imagem, o navio, ele não está no mar. Ele está no porto, está ancorado no porto. E a gente consegue perceber que o espaço em que ele está, né, é um espaço limitado, certo? Todo mundo está dando para acompanhar a imagem? Onde esse navio está é um espaço limitado. Então, eu preciso saber, tá, antes de entrar com o navio nesse espaço limitado, se ao ancorar ele vai caber aí sim ou não, tá? Então, se eu preciso saber o tamanho dele para poder entrar, então eu tenho aí um corpo extenso, porque a largura dele, o tamanho dele, ele não é desprezível. Eu preciso saber, tá, né? Eu preciso saber o tamanho dele para poder dizer para poder ver se eu vou entrar ou não. Porque se eu olhar e eu ver que o navio não cabe, eu não vou poder entrar. Então, nesse caso, o tamanho não é indispensável. Eu preciso do tamanho dele. Então, se eu preciso do tamanho dele, eu tenho aí um corpo extenso, tá? Vamos para outra imagem. Eu vou para essa daqui. Um avião no ar. Esse avião no ar, me digam aí, agora quem vai responder é vocês, tá? Eu posso classificar ele como um ponto material ou um corpo extenso. Vão aí, dizendo aí. Esse avião, ele é um corpo material, é um corpo extenso ou um ponto material? Diego? Diga aí, Diego. Ponto material, Joane. Quem mais? Maria Clara. Muito bem, o avião no ar é um ponto material, porque o tamanho dele não vai influenciar no espaço em que ele está, ok? Vamos passar para outra imagem. Eu tenho aqui uma bolsinha de colocar moedas, tá? Então, as moedas que eu vou estar colocando dentro dessa bolsinha, tá? Vai ser um ponto material ou um corpo extenso. Já mudei agora, tá? Agora eu tô na bolsinha. A bolsinha, né? As moedas que eu vou colocar dentro da bolsinha é um ponto material ou um corpo extenso? Vão dizendo aí. Corpo extenso, isso é Jefferson, né? Quem mais? Wesley. Isso mesmo, é um corpo extenso, porque eu tenho um espaço limitado para que essas moedas elas entrem nesse espaço limitado. Vai chegar um momento em que uma moeda de 25 ela não vai caber e uma moeda de 10 centavos ela vai caber, porque ela é menor. Então, a bolsinha aí com as moedas é um corpo extenso. E vamos passar para a última figura, tá? Eu tenho uma pessoa de moto na pista, tá? A moto na pista, ela se classifica como um ponto material ou é um corpo extenso. Alunos exemplares, Joane. É um corpo material ou é um corpo extenso ou um ponto material? E aí? Agora é a moto. O rapaz pilotando a moto na pista. Isso aí se classifica como o quê? Ponto material ou corpo extenso? Isso, muito bem. Um ponto material. Porque, olá, Ilza, porque o tamanho da moto, ela não vai interferir no espaço, no comprimento da pista. Qualquer moto eu posso colocar na pista. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Em algum caso, a moto, ela pode passar a ser um corpo extenso? Me digam aí, sim ou não? Existem casos em que essa moto, ela vai ser considerada um corpo extenso? Sim ou não? Vão dizendo aí, sim ou não?
E aí? Sim. Me digam aí um exemplo. Onde é que a moto ela vai ser considerada um corpo extenso? Me digam aí. Digam aí um exemplo. E aí? Quando tiver dois carros juntos, se tem que ver se ela passa isso. Caso tenha um espaço, caso não for. Muito bem, isso aí são exemplos onde a moto ela pode ser considerada um corpo extenso. A gente vai na rua de moto e existe um espaço bem pequeno, né? Para estacionar uma moto entre uma e outra. Então eu preciso saber se a moto que eu tô, né, vai caber ali. Então, nesse formato, tá? Essa moto ela vai ser classificada não mais como ponto material, mas sim como um corpo extenso. Então, qualquer que seja o objeto, pode ser que em alguns momentos ele seja classificado como ponto material e em outros momentos ele seja classificado como corpo extenso, tá? Deu para entender a diferença, não deu? Então, a gente vai passar aqui, tá? Vou passar o slide para o próximo passo. Então, ó, agora a gente vai falar um pouquinho de ponto referencial, tá? O que vocês, olá Ulisses, o que vocês definem, tá? Por ponto material. O que vocês acham que é um ponto material? Não, um ponto referencial. O que é um referencial? O que é que a gente classifica como um referencial? E aí? Para vocês, o que é um referencial? E aí, gente? O que é um referencial? Sem pesquisar, tá? É só vocês dizer aí o que é que vocês acham que é um referencial. É o observador se o corpo está em movimento ou parado. Joane, não faço a mínima ideia. Wesley, acho que indica, sei lá. Algo que indica, sei lá. O que é que indica, sei lá? O que é esse, sei lá? Saudades da escola, Letícia? Também tô. De puxar a orelha de vocês. Algo que nos dê referência de alguma coisa. Então, a colocação de Joane com uma colocação de... acho que é Clara Dantas aí que falou, tá? É um ponto de partida para se analisar alguma coisa. Então, embaixo aqui tem dizendo assim, o referencial é classificado como uma ideia de movimento e repouso. Depende do local de onde o corpo é observado. Isso aí classifica o referencial. Então, eu preciso de um referencial para saber se um corpo ele está em movimento ou ele está em repouso, tá? Então, o ponto referencial é o que define se um corpo ele está em movimento ou ele está em repouso. Deixa eu mudar a câmera aqui. Então, vejam só. Eu tô aqui com duas canetas, tá? Uma caneta vermelha e uma caneta azul. Então, para eu definir quem vai estar em movimento e quem vai estar em repouso, eu vou precisar de um referencial. Se eu apenas dizer assim, balançar isso aqui e dizer assim, perguntar quem está em movimento, quem está em repouso, nós não temos como dizer. Só podemos dizer quem está em movimento e quem está em repouso quando eu definir um referencial, ok? Depois a gente volta para esse exemplo. Vamos continuar aqui. Então, primeiro, vamos dizer assim, vamos ver a ideia do que a gente entende, o que é um corpo em repouso e o que é um corpo em movimento, tá? Aí, um corpo em repouso o repouso, né? Um corpo está em repouso em relação a um ponto referencial
quando sua posição, tá? Gravem bem isso aí, posição não varia com o tempo, tá? E o corpo ele vai estar em movimento quando há uma mudança da posição ao decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Então, como recapitulando, né, voltando novamente, para eu definir que um corpo ele está em repouso ou ele está em movimento, tá? Eu vou precisar de um referencial. Aí vocês têm uma imagem aqui embaixo. Uma pessoa está sentada e está passando um ônibus, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos adotar como ponto referencial essa pessoa que está sentado fora do ônibus. E daí eu pergunto, a pessoa que está sentado dentro do ônibus, ela vai estar em movimento ou em repouso em relação à pessoa que está observando fora do ônibus? Me respondam aí. Levem em consideração a posição em que esse ônibus vai estar ao passar do tempo. Então, nessa análise, essa pessoa, né, esse velhinho, essa velhinha que está sentado dentro do ônibus, ele vai estar em movimento ou vai estar em repouso em relação ao homem que está fora? Respondam aí. Que conversa que isso não é um metrô, isso é um ônibus. Isso não é um metrô. Tá vendo não? Em cima, ó, a saída de ar é ônibus, Letícia. E aí, gente? Os velhinhos, eles vão estar em repouso ou vão estar em movimento em relação ao homem que está fora? Respondam. Oi, cadê as respostas? Quem vai matar o cara? As pessoas que estão dentro do ônibus estão em repouso. Lembra que o ônibus, ele não está parado, ele vai estar se movendo, tá? E quem está dentro vai estar em repouso? A posição em relação a quem está fora, a esse homem que está sentado aqui, a posição deles, de quem está dentro do ônibus, vai mudar, sim ou não? A posição de quem está dentro do ônibus vai mudar, sim ou não? E aí? Ó, então vejam só, a gente vai levar em consideração o seguinte, tá? O homem que está fora, ele está sentado e o ônibus, ele está em movimento. Mesmo as pessoas que estão dentro do ônibus estejam sentadas, mas a posição delas vai variar, porque o ônibus está em movimento. Então, em relação a quem está fora, quem está dentro do ônibus vai estar em movimento também, tá? Agora, se eu perguntasse, quem está pegando o ponto referencial de quem está dentro do ônibus, esse ônibus ele vai estar em movimento ou em repouso? Aí estaria em repouso, porque a posição não iria mudar, ok? Vamos entender melhor aqui. Voltando para o exemplo que eu dei das canetas, tá? Quando eu movimentei uma e disse que a gente não tinha como dizer quem estava em movimento ou quem estava em repouso, porque eu não tinha adotado um referencial, tá? Agora eu vou pegar como referencial a minha caneta vermelha, tá? O meu ponto referencial é a minha caneta vermelha. E eu vou movimentar a minha caneta azul, tá? O meu ponto referencial é a minha caneta vermelha. Então, eu posso dizer que a minha caneta azul, ela está em movimento ou em repouso? E aí? Minha caneta azul, em relação à minha vermelha, ela vai estar em movimento ou vai estar em repouso? E aí? Isso, vocês estudaram isso no 9º ano.
em movimento. Quem mais? Movimento. Por que ela vai estar em movimento? Porque a posição dela está variando, tá? Ela se deslocou, a posição, vocês têm que lembrar disso, posição, tá? A posição, ela tá variando. Então, se a posição tá variando, essa minha caneta azul, ela vai estar em movimento em relação à vermelha. E se eu tomar como ponto de referência a caneta azul, a minha caneta vermelha, ela tá em movimento ou tá em repouso? E aí? Minha caneta azul, a minha caneta vermelha agora, ela vai estar em movimento ou ela vai estar em repouso? E aí? Ela vai estar, né, do ponto de vista da minha caneta azul, tá? Ela vai estar em repouso, porque a posição dela não está mudando, tá? Ela está na mesma posição, tá? E agora, se eu faço isso aqui, ainda pegando como referencial a minha caneta vermelha, tá? Pegando como referencial a minha caneta vermelha, a minha caneta azul está em movimento ou está em repouso? E agora? Vamos mudar, agora eu já estou no outro exemplo. Pegando como referencial a caneta vermelha, a minha caneta azul, ela vai estar em movimento ou vai estar em repouso? E agora? Repouso. Isso? É repouso ou é movimento? Tô esperando. Digam aí, vão dizendo. Visto que agora, né, eu tô com as duas ao mesmo tempo. Então, a minha caneta vermelha... Isso, Joane, muito bem. Repouso, porque ela continua na mesma posição, que é do lado da caneta vermelha. Mesmo as duas se movimentando, tá? Agora, ó, se eu tô falando da minha mão, se eu tomo como referencial a minha mão, tá? Elas vão estar em movimento, tá? O ponto referencial é que indica, tá? Se o objeto ele vai estar em movimento ou não. Se eu não tiver um ponto material, eu não tenho como definir o movimento e o repouso. Entendido isso aí? Então, pra gente finalizar, a gente vai ver o que é trajetória, tá? A gente tá só introduzindo para depois começar a trabalhar as distâncias, velocidades, essas coisas, ok? Então, trajetória corresponde à linha descrita pelo móvel quando se desloca em relação ao referencial. Então, como o movimento e o repouso, tá? A trajetória, para ela ser definida, também vai precisar de um ponto referencial, tá? Se não tiver um ponto referencial, eu não tenho como dizer. Então, a gente tem aí um avião que ele está se deslocando. E esse avião, ele soltou uma caixa com alguma coisa e começou a se movimentar. Então, o que é que vai acontecer? Esse avião, ele vai deixar um rastro. E esse rastro é a trajetória que ele está fazendo, tá? A caixa aí, até onde ela parar, tá? Vai ser a trajetória em que esse avião, tá? Ele vai estar percorrendo. Então, em relação à trajetória, é só isso aí, ok? E isso funciona como uma revisão a princípio, tá? Aí depois vai incrementando algumas coisas, ok? Deu para entender o que é a trajetória? Trajetória é o percurso que um determinado objeto faz, ok? Então, a gente tenho aqui, tá? Por que Letícia tá desconfiada?
Isso é como se fosse um entregador levando uma encomenda do correio. Então, ele teve um início de onde ele partiu. Para ter uma trajetória, tem que ter um ponto inicial, tá? Até o local que ele foi deixar aquela encomenda do correio. Então, isso aí foi uma trajetória que foi analisada, que foi feita, certo? Então, vamos lá. Tá fácil, não tá? Agora eu quero que vocês respondam isso aqui para mim, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: a respeito do conceito de ponto material, assinale certo ou errado. Então, vejam só. A gente vai encerrar essa live por aqui, certo? Eu vou estar mandando para vocês esse slide nos grupos. Não vai estar na sala virtual hoje, tá? Vou estar mandando para vocês nos grupos. E vocês vão copiar, certo? Vão deixar tudo arquivadinho no caderno de vocês. O primeiro B, quem tá aí do primeiro B já fizeram uma parte, tá? Então, o que vocês não têm, vocês vão continuar, certo? Aí vocês vão responder, se eu não me engano, é 3 ou é 4 questãozinhas que tem aí, tá? Vocês vão responder, certo? E deixar no caderno. Qualquer dúvida, é só falar comigo, ok? Então, por hoje é só. Tchauzinho. Por hoje a gente encerra por aqui, tá? Tchauzinho. Copiar todo o conteúdo do slide e responder a atividade, ok? Bye!